então, como os irmãos já sabem, assim tem orar pela oferta, né? Só levante aí. Pai bendito e eterno, na tua presença nós te agradecemos por cada irmão que ofertou nesta manhã. Senhor, que o Senhor receba como uma oferta suave diante da sua presença. Obrigado pela generosidade, obrigado pela regularidade e pelo sentimento de justiça que há em cada coração. E que estes recursos, Senhor, alcance os fins para o qual eles foram doados, que é a proclamação do Evangelho e que vidas sejam ganhas para o teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Sim, queridos, então lição de número 3, tá? Elaine, não coloque mais cadeira, viu? Somente essas cadeiras que estão aí. Se tiver alguém lá fora que queira entrar, pode entrar, tá? Pode liberar o pessoal lá que estiver atendendo, tá bom? E aí não tem mais. Aí oriente que não tem mais como entrar mais ninguém. Senão o ambiente vai ficar insalubre. Não tem como dar aula numa circunstância dessa. Então hoje nós estamos passando por essa dificuldade, porque está tendo o batismo, tá? Eu vou depois conversar com a administração da igreja e, dependendo das circunstâncias, talvez no dia que haja o batismo, em função de precisar utilizar aquela outra sala, nós vamos suspender a aula da EBD, tá? Porque, pedagogicamente, nós não temos como ministrar a aula se as circunstâncias ambientais não forem satisfatórias. E eu, como professor, não faço isso, tá? Então, eu fui informado agora há pouco, então por isso que eu mantive, para que os irmãos não tivessem prejuízo na questão do transporte, ter vindo, voltado. Então, por isso que foi mantido a aula hoje, tá? Os irmãos já ficam pré-informados que, sendo mantido essa data, então no domingo que houver, nós não teremos a escola bíblica, porque fica sem condições de nós ministrarmos, tá? Mas vamos lá. Terceira lição, a fonte de tentação. Nós vamos estar trabalhando Tiago, do capítulo 1, do verso 13 ao 18. E assim nós estaremos finalizando o texto de Tiago, o capítulo 1 de Tiago, desculpe. Então aqui eu trouxe para vocês, só para rememorar, para que vocês tenham em mente, né? Tiago, a sigla que vocês vão encontrar sempre em livros, quando vocês estiverem lendo o texto na internet, vai ser esse TG, tá? E até mesmo lá no início da Bíblia de vocês, naquela parte lá do sumário, também vai estar essa informação. Ele tem 5 capítulos, tá? Ele foi escrito próximo do ano de 50. Então, essa data de 50, vocês vão pegar livros, autores, alguns vão colocar 52, outros vão colocar 54, alguns chegam a colocar próximo da morte dele, em 62. Por que isso? Porque vocês vão ver que Tiago, ele vai estar falando sobre justificação pela fé, ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Paulo vai dizer assim, não é por obras para que ninguém se glorie. Aí, aparentemente, parece que está tendo uma contradição entre Tiago e Paulo, tá? Mais à frente, quando nós chegarmos neste ponto, aí eu vou estar fazendo o esclarecimento para vocês. Então, o fato de também Tiago aqui não citar algo sobre a circuncisão, essa circuncisão que vai surgir em Atos capítulo 15, que foi o primeiro concílio, dá a entender que é próximo dessa data que ele escreveu. Porque quando Paulo vai falar sobre isso, ele escreve a carta de Gálatas, que foi escrito em 49. Então, pelo posicionamento histórico da escrita da carta de Gálatas, que é de 49, e Paulo já toca nesse assunto, e pelo texto de Atos capítulo 15, a gente pressupõe que provavelmente ele escreveu próximo do ano de 50. Nós não temos uma data exata. Sempre nós falamos acerca de, próximo de. Por quê? Porque nós nos utilizamos, para chegar numa data dessa, de 2 disciplinas. Nós chamamos de crítica textual e crítica histórica. A crítica textual, ela analisa o texto, porque em cada época as pessoas têm uma maneira de escrever. Se você olhar para o passado, lá no século XIX, as pessoas colocavam voz-me C. Depois passou para você. Hoje é só VC. Entendeu? É na verdade. Então, daqui a um tempo, quando alguém for analisar um texto de WhatsApp, que ele VC, ele vai dizer, esse texto é por volta do ano 2005, 2006, que foi quando eles começaram a escrever assim. Entendeu? Pode ser que mais à frente bote só um V. Entendeu? V dividido por 2. E assim vai.
Por quê? Porque a língua ela é dinâmica e ela expressa a realidade de um contexto onde ela está sendo produzido. Tá? Então, isso é crítica textual. Então, de acordo com o que é escrito, a gente tem mais ou menos como mensurar. Outro elemento é a crítica histórica. O que a crítica histórica faz? Ela vai pegar eventos que aconteceram naquele período e poder pontuar, que a gente tem documentos históricos. Então, por exemplo, a destruição do Templo de Jerusalém foi em 70. Se esse escrito dele fosse depois de 70, ele teria citado a destruição do Templo de Jerusalém. E ele não cita. Então, a gente pressupõe que foi abaixo de 70. Paulo morre em 67. Também não é colocado aqui. Então, isso foi abaixo dessa época. Então, através de alguns vultos de eventos históricos que acontecem, que são documentados pela história universal, a gente tem como saber mais ou menos o tempo em que este texto foi escrito. Porque quando ele escreveu, ele não datou, tá? Ele não datou. Tem duas cadeiras aqui à frente, ó. O gestante tem prioridade. Marido da gestante não, porque não está gestante. Ele tem que ficar alerta. Ok? Ele escreveu para judeus que estavam passando por perseguição, e que lá no texto aparece que são as tribos da dispersão. As obras são resultados da norma de fé em Cristo, ou seja, aqui ele combate aquele formalismo, tá? Tipo assim, eu fiz a minha profissão de fé, eu vou morar no céu, então tá tudo bem, tá tudo ok. Não. Aqui ele vai mostrar que é diferente. Tanto que ele vai usar uma expressão que é coração dividido, tá? Parece título de música, mas não é. Elaine, acho que a minha Bíblia está dentro da minha mochila. Minha mochila está dentro. Abra sua Bíblia aí. Em Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Tá bom, tá ótimo. Por que eu estou colocando isso, gente? Porque para você interpretar um texto, você tem que ter o que nós chamamos de o contexto remoto. O contexto remoto é tudo isso. Quem é o autor, por que ele escreveu, para quem ele escreveu, se existe uma história por trás do texto. Tá? A minha obrigação primeira aqui na escola bíblica é fazer com que vocês leiam a Bíblia. Tá? Vocês precisam ler a Bíblia e entender. Tá? Então vocês precisam ler, entender e aplicar. Repita comigo: ler, entender e aplicar. Tá? Porque aí qualquer texto que vocês pegarem da Bíblia, vocês aplicando esses princípios hermenêuticos, vocês vão conseguir entender de forma bem sucinta. Olha, Tiago capítulo 1, verso 7, ele diz assim: não supõe este homem que alcançou do Senhor alguma coisa, o homem de ânimo dobre. Dobre, esse pode ser traduzido também como coração dividido. Ele vai voltar a falar isso lá no capítulo 4 e o verso 8. Veja que o autor, quando ele vai escrevendo e que ele quer pontuar algo, chamar a atenção para algo, ele vai repetir este algo dentro de um segundo momento. Tiago capítulo 4, verso 8. Tiago 4, 8, ele diz: chegai-vos a Deus, ele chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadoras, vós que sois de ânimo dobre, ou seja, o coração dividido. Para Tiago, um pecado fundamental é esse coração dividido. E como é que esse coração dividido ele é vencido? Através de um caráter autêntico, que é o desejo de Deus. Então, por isso que precisa ter esses dois pontos que ele está falando aqui. Ele vai combater essa mera profissão de fé, esse mero levantar as mãos. Eu quero aceitar Jesus como Salvador. Né? Meus pecados estão perdoados, meu nome está escrito no livro da vida, vou morar no céu. Legal, bênção. Mas e aí, o que você pode fazer pela sociedade que você está inserido? Como é que você pode trabalhar de forma prática essa sua fé dentro do contexto social? Então é isso que ele vai estar chamando a atenção e por isso que eu quis recordar isso. Tá? Vamos em frente. Aqui nós vamos ter duas palavras em grego que eu falei para vocês. Um outro ponto que quando nós analisamos um texto é a análise gramatical. Tá? E dentro da análise gramatical nós vamos ter a análise lexicossintática. Então eu preciso analisar a construção dessa fala, né? As preposições, as conjunções,
as construções das frases. Você pode fazer isso, né? Nós temos que fazer dentro do português, mas à medida que você tiver o seu conhecimento avançar, você pode chegar dentro da questão do grego. O que vai ser uma diferença do grego para o português? O grego, ele é um idioma analítico, então a construção da frase ela vai depender muito do final da palavra, tá? Então, dependendo da terminologia da palavra, eu sei se é um objeto direto, objeto indireto, se é um sujeito, se ele dá a ideia de posse, tá? E muitas vezes esse sujeito, diferente do português, ele não vem no início, ele vem lá no final, tá? Então eu preciso analisar a frase para poder ver. Ok. Aqui duas palavras que vão saltar, que vão trazer esclarecimento para nós. Perasmo, tá? Que é o substantivo, que aí no caso, na folha de vocês, olhe para a folhinha. Eu falei sobre a fonte da tentação, que é o tema. O texto-chave, Tiago, capítulo 1, verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pelo seu próprio desejo, e quando este o atrai e o seduz. A referência bíblica. Qual é o objetivo de você? Entender que o cristão deve assumir a responsabilidade pessoal pelos seus pecados, não deve transferir a responsabilidade para a situação na qual presume ter Deus o colocado e, por conseguinte, culpar o próprio Deus. A natureza do homem, que vai ser do capítulo 1, do 13 ao 18. É isso que ele vai estar trabalhando aqui, Tiago. E ele vai estar trabalhando essa expressão tentação. Perazon, tá? Que é o verbo, e peirasmos, tá? Que é o substantivo. Então, quando ele coloca, e aqui eu coloquei só o substantivo para você. Por que eu trouxe essas duas expressões? Porque essas expressões ela pode ser traduzida tanto por provação quanto por tentação. É por isso que ele vem usando a palavra provação ou sofrimento lá no começo e parece que depois ele muda para a tentação. Mas existe esse link, essa chave de ligação, porque a expressão ela é a mesma dependendo do contexto onde vai ser aplicado, tá ok? E aí ele vai estar trabalhando dentro desse ponto. Outra palavra, epitomia. Epitomia aqui é desejo, tá? É desejo, que vai estar colocado mais aqui embaixo. Mas vamos olhar para a folhinha aí. O primeiro ponto, ponto A, eu coloquei. Deus não pode ser tentado e nem tenta ninguém. Por que Tiago ele coloca isso aqui? Porque naquele contexto histórico daquele momento, a situação que as pessoas estavam enfrentando, que era uma situação de perseguição, era uma situação de privação, havia aquele conflito. Ainda tem uma cadeira bem aqui, meu irmão. Tá? Tem uma irmã sem cadeira. Não, pode ficar aí. Sim, então vamos continuar. Então eles estavam passando por perseguição, estavam enfrentando aquele contexto social, a diferença de classes, aqueles que eram menos favorecidos financeiramente, os ricos, como foi aqui apresentado já nas aulas anteriores. Então eles diziam que essa circunstância, a qual Deus os tinha colocado, é o que os levava a pecar. É o que os levava a pecar. E Tiago chama a atenção e diz assim, não é Deus que leva vocês a pecar. Não é Deus que cria a situação de tentação. Tiago vai defender nesse texto que a fonte da tentação é a própria natureza humana. Aqui nós vamos parar só nesse entendimento. Mas lá no capítulo 4, quando nós chegarmos no capítulo 4, Tiago vai dizer que existe também uma outra fonte de tentação, que é uma fonte de tentação externa, que é o diabo, que é a personificação do mal, que é o inimigo de Deus, que é o inimigo do propósito eterno do Senhor. Então, este ser maligno também ele atua como uma fonte de tentação. Mas hoje, deixa ele quieto lá, só quando chegar no capítulo 4. Hoje nós vamos centrar aqui. Tiago está defendendo para nós, o primeiro argumento dele é esse, que a fonte de tentação é a natureza humana. Paulo usa uma expressão específica para isso em Romanos, você vai encontrar, que é sarkinos, no grego, sarkinos, que quer falar do material com que é feito a natureza humana pecaminosa. Tá? No grego nós temos duas expressões, sarx,
que significa natureza carnal, natureza pecaminosa, e temos o soma, que se representa corpo. Os gregos, erroneamente, dentro da filosofia deles, você vai encontrar isso em Platão, em outros filósofos, eles entendiam que o corpo era mau. Tá? A Bíblia não fala da maldade do corpo, a Bíblia fala da natureza pecaminosa. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós passamos a ter uma natureza espiritual. Como que a gente diz assim, como está morto nos seus delitos do pecado? Porque espiritualmente ele está morto mesmo, longe de Deus, separado de Deus. A palavra morto, thanatos, no grego, é inatividade. Ele não se relaciona com Deus. Tá? Este homem é trazido à vida, é ressuscitado espiritualmente pela regeneração. Ele passa a ter duas naturezas. Uma natureza espiritual e a natureza carnal que continua nele. E aí vem a milícia, a luta. Aí Paulo é mais específico porque ele vai chamar de fruto do Espírito, fruto, ele fala no singular, não são frutos. Por favor, não fale frutos por aí. Vocês são alunos da escola bíblica. Se eu ver vocês falarem frutos, vocês já sabem. Então tem gente que fala frutos, não são frutos, é fruto. Está no singular, karpos, no grego, karpos. Então ele está falando fruto. Esse fruto ele se divide em 9 características. E que se você for ver as 9 características, eles são desdobramento do primeiro que ele fala, amor. Então, amor, bondade, longanimidade, temperança. Então, são desdobramentos do primeiro, tá? Do primeiro. Então, por isso que está no singular. Então, não são frutos, é fruto. Ok. E tem as obras da carne, tá? E aí Paulo, ele chama a atenção para isso. Quem é que vai vencer nesta batalha? É aquele que for melhor alimentado. É aquele que for melhor condicionado. Tá? E é o ponto final que nós vamos chegar quando Paulo ele vai dizer que pela pregação, Tiago vai dizer que pela implantação da palavra, nós somos regenerados, ou seja, nós nascemos de novo e nós nos tornamos primícias da criação de Deus. Ou seja, o homem, o desejo humano, e esse desejo aqui você pode entender como os impulsos humanos naturais, eles não são maus em si mesmos. Eles vão se tornar maus quando esse anseio de cumprir esses desejos, eles se tornam acima da vontade de Deus. Então existe uma vontade de Deus para a minha vida, que eu me afaste do pecado. Mas existe um tipo de pecado que me atrai, tá? E aí você é atraído e você é engoldado, ou seja, você é enganado pela isca, tá? Que é colocado aqui, como o peixe, a ideia do peixe. Então o peixe ele é atraído pela isca. E quando ele pega a isca, ele cai na armadilha, ou seja, ele perde a sua própria vida. Até aquele que ditado que diz assim, são pessoas que são como o peixe, são enganados pela boca. Então, o desejo em si, que é essa palavra iptomia, não é mal, porque essa palavra ela não carrega consigo uma conotação má. O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 1, verso 23, ele usa essa palavra, iptomia, dizendo que ele deseja estar com Cristo. Se iptomia trouxesse uma conotação má em si mesma, Paulo jamais usaria, muito menos em relação ao relacionamento dele com Cristo. Tudo isso que eu estou falando para vocês está na lição. É porque o nosso tempo está corrido, eu não vou ler. Estou só expondo aqui para vocês, para poder abrir para pergunta. Tá ok? Então, esse é o ponto que Tiago ele coloca em comparação com Paulo. Por que eu chamo essa atenção? Porque existem Bíblias, versões bíblias, que traduzem epittomia por luxúria. Não sei como é que está na Bíblia de vocês. Abre aí. Não dá para jogar fora a Bíblia, não, tá? Teve um dia que o irmão disse, pastor, então eu não quero mais essa Bíblia, não. Só tem que ter cuidado com algumas traduções, que o tradutor não é o autor bíblico. O tradutor, ele erra. O autor bíblico não, mas o tradutor sim. Tiago, capítulo 1, verso 13. Vamos ler. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, Tiago está defendendo isso. A responsabilidade pessoal. Eu sou responsável pelos meus próprios pecados.
E ele diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Aqui na minha Bíblia já coloca a cobiça, né? A ideia, a palavra mais correta seria desejo. Tem alguém que aparece na sua versão? Enganado, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Maus desejos, ele coloca mau desejo, ele já faz a interpretação. Mas alguém tem luxúria na sua Bíblia? Concupiscência, né? É um desejo exacerbado. Tá? Quando este o atrai e o seduz, tá? Então, ou seja, a pessoa é enganada, é o engodo que tem. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Essa palavra dá à luz é a mesma palavra que ele vai usar lá embaixo, quando ele diz que nós somos gerados pela palavra. Então, assim como o Espírito Santo, ele gera esse novo ser, né, a partir da palavra implantada no coração, esse desejo, tá, que é um desejo exacerbado, essa ânsia de cumprir aquilo, tá, acima da vontade de Deus, também gera o pecado. E automaticamente esse pecado é a morte para o homem, tá? E então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, de uma vez consumado, gera a morte. Verso 16: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não existe variação ou sombra de mudança. Então aqui ele está falando da bondade de Deus. Ele está apresentando a bondade de Deus. Ele está dizendo, olha, tudo que existe de bom, é como se ele estivesse dizendo, ó, o nosso mundo, ele só não vira um verdadeiro caos. Ele não deixa de existir porque a graça de Deus se manifesta. A graça de Deus se manifesta. Porque o desejo do Putin era pegar o botão e apertar lá e boom. O Joe Biden também, boom. Um jogar bomba atômica em cima do outro e matar todo mundo. E por que não acontece isso? Porque é a graça de Deus que sustenta. É a graça de Deus que mantém. É bondade de Deus. Tudo que o homem faz é bondade de Deus. Então, ele está falando da bondade do Senhor. Uma síntese aqui, para nós traduzirmos, resumirmos numa única palavra, é a bondade de Deus. Ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não existe variação ou sombra de mudança. Aqui ele está falando da eternidade de Deus. É aquilo que o autor do Antigo Testamento vai dizer, o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente. Para Deus, Pedro vai falar, para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Deus, ele vive num presente eterno. Para Deus não existe passado e nem futuro. É isso que ele está defendendo. Está defendendo o atributo divino aqui. Mais embaixo, no 18, ele diz, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Ou seja, o evangelho é proclamado, tá? Aí o Espírito Santo de Deus, ele trabalha neste homem, convencendo ele do pecado, da condenação e do juízo. A palavra é revelada e ele é gerado, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tá? Então, essa mesma palavra gerou aqui, é a mesma que ele usa lá em cima, ou foi traduzido para nós, dar luz. Mas é o mesmo aspecto, é a mesma palavra. É mesmo que João fala lá em João capítulo 3, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Eu coloquei a expressão para vocês aí, apekusen, tá? É a expressão que está, ele nos gerou. Apekuesen, essa é a expressão do grego. Então, esse apekuesen é essa palavra que aparece bem aqui do lado, de dar luz, que é a ideia mesmo de trazer a vida. É como a mãe que quando gera o filho, né, ela dá a luz à criança, ela traz a vida. Essa palavra que aparece aí é dar a luz, tá? É gerar. Então, eu coloquei aí para vocês no 2 pontos, bondade divina em dar. Tiago indica uma mudança interior da natureza do homem, que tem que ocorrer por meio do Espírito Santo da pessoa de Cristo. Ele nos gerou, epekuesen, tá? Significa dar luz. O nascido de novo representa o fato de que Deus, como Criador, tem direito sobre a raça humana. E o seu povo redimido é as primícias da sua criação.
É isso que ele está dizendo. Então, Deus, como Criador, ele tem direito sobre toda a raça humana, todos que estão no planeta. Ok. Mas aqueles que ouviram o Evangelho, aqueles em que a palavra foi implantada no coração pelo Espírito Santo, eles foram gerados, ou seja, o Espírito Santo deu luz. É a mesma ideia da grávida quando nasce a criança. Essa é a ideia. Então foi o povo redimido, esse povo que nasceu. Aqui João vai dizer, aquele que nasceu da água e do Espírito. Essa mesma expressão, epecuecem, ela vai aparecer em formas diferentes, mas é a mesma expressão em João e outras palavras. Ou seja, dizendo que a partir do evangelho proclamado, a palavra implantada, o Espírito Santo, e através da fé na pessoa de Cristo Jesus, essa pessoa é gerada. Então veja que a fonte da tentação é a natureza humana pecaminosa, mas agora este homem foi gerado. Agora ele tem a palavra de Deus, agora ele tem o Espírito Santo e ele tem a comunidade de fé para ajudar ele a vencer essas tentações. Outro ponto, a área de tentação não é o pecado. Tanto que lá na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ele diz assim, livra-nos na tentação. Ele não diz livra-nos da tentação. O livramento vai ser na hora que você entra na área da tentação. Imagina uma pessoa que ele seguia a regra do lugar de otário é no final da fila. O mundo é dos espertos, né? Ele tinha essa filosofia de vida. Ele gostava de ficar com o troco dos outros. Aí ele aceita Jesus como Salvador e tudo, pá. Aí ele pega o serviço público, aí um dia que ele está apertado com uma conta para pagar, aí ele dá um valor, o cobrador tarefado ali, dá um troco a mais para ele. E ele tem uma conta para pagar. Ali foi gerado o quê? Uma área de tentação. O coração dele começa a bater, a mão dele começa a suar, e ele começa a pingar, um monte de pensamento na cabeça dele. Acho que é Deus que está usando esse cobrador para me abençoar. Porque Deus sabe que eu tenho essa dívida para pagar. Ele começa a querer justificar. Por quê? Porque ele está ali, na área de tentação, ele está sendo bombardeado. Mas aí ele se lembra que ele é um crente na pessoa de Jesus. Ele depende de Deus. Ele precisa testemunhar. Ele tem uma vida honesta. Que o mundo espiritual está vendo ele, os anjos do Senhor, os olhos de Deus, os demônios também estão acompanhando aquela decisão dele. Sabe, gente, para Deus destruir o diabo, ele precisa só fazer isso. Ele é todo poderoso. E por que Deus não faz? E acaba logo os nossos problemas. Porque a maior derrota para o diabo não é ser vencido por Deus, porque ele sabe que Deus é todo poderoso. A maior derrota do diabo é quando ele é vencido por um homem limitado. Quando ele oferece o banquete, a gente diz, eu não quero. Eu prefiro ser Deus, sim. Se a tentação fosse o pecado, Jesus não tinha entrado na tentação. Ele passou por 3. Mateus capítulo 4 diz isso. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Necessidade física. Todos nós temos necessidade física. Todos nós temos necessidade fisiológica. De acordo com a pirâmide Maslow, né? Abraham Maslow, das necessidades, a necessidade mais básica de alimentação, de segurança, de ser reconhecido, de amar e ser amado. Depois você passa por um outro nível do reconhecimento. O diabo chega com Jesus e diz assim, vou te botar lá no pináculo do templo, que era o local mais alto em Jerusalém, no local central. Havia 80 mil moradores naquela cidade. Te joga lá de cima. E quando te jogares, o texto que ele usa é o Salmo, os anjos vão te segurar porque você não fira nem o seu pé. E aí todo mundo vai ver isso e vai reconhecer você. Todos têm necessidade de reconhecimento. Nós queremos ser reconhecidos pelos nossos pares, dentro das nossas ordens, dos nossos conselhos, né?
entre os nossos amigos profissionais. Nós queremos ser reconhecidos. A criança, quando está aprendendo a andar de bicicleta, né, ela chama a atenção de todo mundo. Olha, 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 porque ela quer ver as pessoas prestarem atenção naquela nova habilidade que ela adquiriu. E hoje, muito mais. Tudo que a gente faz está no história. Necessidade de reconhecimento. É Maslow. Maslow tinha razão. E Jesus diz assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu. Aí ele vai para o terceiro, que é o mais difícil de todos, que é significado de vida. Todos nós buscamos um significado de vida, uma razão para viver. Por que nós estamos aqui? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Será que existe vida fora do planeta? As crises existenciais, as perguntas. Será que o Morfeu, o Neo estavam certo? A gente está numa matriz? Né? Será que eu tenho que tomar a pílula azul? A gente começa a pensar essas coisas. E ele diz assim, ó, tá vendo todo este mundo aqui? Se tu te prostrares e me adorares, eu te darei. Ele diz, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Porque existe um Deus, o Deus triuno. Nós queremos que existe um único Deus, que se manifesta em três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E as pessoas são Deus. E só existe um único Deus. O Deus triuno. E aí não teve mais jeito. Satanás foi embora. Ou seja, a área de tentação, nós sempre vamos entrar. Nós sempre vamos entrar. Aí lembra do rapaz, da história que eu comecei a contar? Ele diz, não, eu sou um crente da pessoa do Senhor Jesus. Aí ele devolve o troco, sai do ônibus, aliviado, tranquilo, venceu aquela batalha, mas preocupado com o boleto que vai ficar. Porque às vezes acontece a batalha. Amém, gente? Pergunta. Vamos lá. Quanto tempo já temos aí, Falcão? Já estourou, já? 9h50, falta 10 minutos. Semana passada foi feita uma pergunta sobre Jó, né? Quem foi que fez a pergunta de Jó? Acho que foi o senhor, não foi? Qual é? Uhum. Perfeito. O livro de Jó, já só para me completar aqui. O livro de Jó, nos seus 42 capítulos, está dentro também dessa percepção aqui. É um livro de sabedoria. Tá? É um livro de sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Os 5 do Antigo Testamento e mais esse aqui que a gente está olhando no Novo Testamento, ele tem essa mesma conotação. Qual é a tônica do livro de Jó? A tônica do livro de Jó é sobre a justiça de Deus. Porque naquela época, o que se dizia? Dizia assim, se você for uma pessoa íntegra, uma pessoa temente a Deus, as bênçãos vão vir sobre você. Se você for uma pessoa pecadora, você vai sofrer o juízo de Deus. E o texto bíblico começa dizendo assim, e que o Senhor chamou a Satanás estava ali perambulando, e disse, tem visto meu servo Jó, homem íntegro, né, temente a Deus e que se desvia do mal. Só que aí vem todos aqueles infortúnios. Os amigos de Jó chegam com ele já está, os filhos já tinham morrido, ele está cheio de úlcera no corpo, sentado num monte de cinza, a mulher dele já tinha abandonado ele. Os amigos dele chegam a ele e dizem assim, Jó, confessa o teu pecado. Porque para os amigos dele ele estava em pecado. Só que ele sabia que não estava em pecado. Sabe qual é o problema da acusação? É que chega um momento que você começa até a acreditar naquilo que começa a te acusar. Mas será que não é verdade? Acho que até é verdade mesmo. Aí Jó começa a entrar nessa crise. Ele começa a entrar nessa crise. Você vai vendo que ele começa... Tanto que chega lá na frente, ele começa a chamar alguns pontos de atenção. E Deus vai se manifestar ali no capítulo 38 e 39. É como se Deus pegasse Jó para fazer um passeio no universo. Ele pergunta, Jó, onde você estava quando eu estava fundando o mundo? É como se Jó estivesse dizendo, Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. E Deus começa a mostrar para Jó
É como se Deus estivesse dizendo, Jó, ainda que você não entenda, me dê um voto de confiança. Acredite em mim. Eu estou conduzindo as coisas. Eu estou conduzindo as coisas. Né? Ele chega a questionar lá no 32 e diz assim, se Deus fosse homem, eu enfrentaria ele. Deus se humanizou na pessoa de Cristo Jesus. Tudo ali que Jó questiona, Deus colocou. Agora, qual é o problema? É porque estava tendo uma batalha cósmica. Porque lá no começo, o Satanás disse assim, Jó teme a você porque você fez ele o homem mais rico do mundo. Ou seja, Satanás disse, você comprou a devoção de Jó. Ele diz, vai lá, então tira todos os bens de Jó. Aí ele volta, Jó continua fiel. Ele diz assim, mas o homem daria qualquer coisa pela saúde. Ele diz, então vai lá e tira a saúde de Jó. Só não toque na vida dele. Satanás faz as coisas, mas limitado pela vontade soberana de Deus. Aleluia. E Jó, ali firme. Aí veio a mulher dele. Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele diz, mulher, nu eu vim a este mundo, nu eu voltarei. O Senhor deu e Ele mesmo tomou. E Jó adorou ao Senhor. Sabe, às vezes na hora da luta, a gente quer fazer jejum, não está errado você jejuar. Se você quer entrar numa batalha de oração, mas não está errado. Mas você já se dispôs a fazer um momento de adoração ao Senhor? Dizer, Senhor, eu vou te adorar aqui. Porque eu não sou limitado por essas circunstâncias, pelo que os olhos estão vendo, pelo diagnóstico que foi dado, pela prospecção da empresa, pelo que a economia está dizendo. Eu creio no teu poder, Senhor, e eu vou adorar o teu nome. Levanta um altar de adoração, cantando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Então, a circunstância de Jó, as provações que Jó passa, é por causa dessa batalha que está acontecendo. E essa batalha no mundo espiritual, ela acontece. Nós não sabemos quando e nem aonde, mas elas estão acontecendo. Agora, tenha certeza, você que é uma pessoa crente, fiel a Cristo Jesus, eu sempre brinco dizendo que lá no inferno existe um cartaz com a sua foto dizendo assim, procura-se vivo ou morto, de preferência morto. Então, não vacile, né? Cuidado. Tá? A outra foi, qual foi a outra pergunta que foi feita? Sim, meu irmão. Jó também, esse estado irrepreensível. Isso foi uma chavezinha que está se ajustado. Não, eu até que acredito que não, porque assim a Bíblia diz que ele jejuava, né? Na verdade ele sacrificava, não somente por ele, mas somente pelos seus filhos. O que eu acredito é que esse processo pelo qual Jó passou, que é o que acontece com todos nós amadurecemos. Às vezes nós estamos preparados, mas nós não estamos prontos. Eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Estudam comigo teologia, 4 anos, 6 anos. Eu digo, vocês estão preparados, mas vocês não estão prontos. Porque você só vai ficar pronto quando você estiver aqui, quando você estiver na frente de batalha. Porque uma coisa é você pegar um papel e ler, responder perguntas e questionários, né? Os médicos sabem disso, né? Uma coisa é você estar ali estudando e outra hora você está num plantão. E chegar alguém todo esfaqueado, todo sanguentado, você pensar rápido ali, você ter alguns segundos, uma decisão para tomar. Então, é esse fogo cruzado que faz com que você fique pronto. Tanto que lá no 42 ele diz assim, eu te conhecia só de ouvido, mas agora os meus olhos te veem. Quando a gente ouve alguém testemunhar aqui, a gente fica alegre, maravilhado, a gente glorifica a nossa fé fortalecido, mas só ele sabe o que ele passou. Só ele tem a dimensão da importância daquilo. Ainda que ele use os melhores recursos, ainda que ele seja o mais hábil comunicador, ele não consegue passar na íntegra a experiência que ele teve com o Senhor. Então, essa experiência fez com que Jó amadurecesse. E o que é interessante é que o texto bíblico diz que quando Jó orou pelos seus amigos, os camaradas que estavam acusando ele, lá no 42 diz isso, ele diz que quando Jó ora pelos seus amigos, Deus muda o cativeiro. Deus muda a situação. E aí tem um outro ensino. Às vezes aqueles que estão nos acusando, que a Bíblia diz que nós temos que orar para aqueles que nos perseguem, por quê? Porque existe bênção nisso. E a Bíblia diz que Deus manda eles abençoarem Jó.
E Jó ficou mais rico do que ele era. Aumentou o número de filhos e tudo mais. E ele morreu farto de dias. Jó morreu de velhice. Ele morreu porque foi uma morte natural. Morreu uma morte natural. Nessa base de tempo de idade. Tá? Ele morreu, não fala mais da mulher. Não sei o que aconteceu com ela. Não sei se é a mesma ou se foi outra. Tudo em dobro, né? Acho que tiveram duas mulheres, agora só não sei se era igual a mesma primeiro. Uhum. Verdadeira. Uhum. Pode ser um pouquinho de forçação de barra de texto, mas dá para engolir, né? Eu tenho algumas pregações que a gente vai engolindo ela. Não tá de todo errado, mas é porque lá em João, essa videira, na verdade, se o senhor for ver, ela é mais recorrente em referência a Israel. O próprio Isaías, ele fala que você é como uma ceba plantada e tudo mais. Então, ele é muito mais voltado para Israel. Então, quando Jesus... porque o público que ele está falando, a gente sempre tem que entender assim. Quando Jesus está falando, quem é esse público imediato dele? Então, ele vai usar elementos que no imaginário desse povo, eles consigam conectar. Entendeu? Essa conexão com Jó é uma coisa mais difícil, tá? Poderia ser que fosse feito, mas é mais difícil. Por quê? Porque a prática deles é mais leitura de Torá e Provérbios, tá? O próprio livro de sabedoria é lido, mas não é, com exceção de Salmos, porque o Salmo ele é meio que um orientador, ele é um regulador, ele que vai dirigir. Eu tenho uma ministração que é sobre a oração de Jonas, que um dia eu vou pregar aqui à noite, que se você pegar a oração de Jonas, você vai ver que ela é impregnada de salmos. Na oração dele, ele vai citando vários salmos. E eu fiz as conexões com os salmos. Por que isso? Porque o menino judeu, ele é ensinado a orar com base nos salmos. Então, quando ele está lá na barriga do peixe, naquela aflição grande, ele não teceu uma oração, entendeu? É isso que ele vai falando, é algo que vai brotando naturalmente e que veio do que estava lá no imaginário dele, tá bom? Mas pode ser entendido também, porque aí a questão do grelo, né, que nasce dentro do tronco ali, pode ser feito, não tem problema nenhum, tá? Mas é o significado. Mas alguém falou da tentação? Quem foi semana passada? Diga. Vamos entender assim, Deus ele prova o homem no sentido de teste. Vamos entender o teste. Essa tentação que é colocada, que é a epitomia que eu coloquei para vocês, é o impulso natural do homem, da natureza do homem, que esse impulso natural em si, ele não é mau. Vamos pegar, só tem adultos aqui, né? Vamos pegar a questão sexual, um problema muito recorrente. Né? A sexualidade é um dos pilares que Deus deu para o homem. Quando ele criou o homem, ele deu a sexualidade para o homem. Tanto que ele diz crescer e multiplicar. Tá? Quando vem o pecado, isso acontece lá no capítulo 1. Quando vem o pecado no capítulo 3, o pecado toca no homem. E ele desvirtua a sexualidade. Então, o que o homem sem Deus faz, que é esse desejo exacerbado, é essa sexualidade que virou uma caricatura daquilo que é a realidade. Porque o que é a realidade da prática do ato sexual? Que ele seja usufruído no casamento. Essa é a vontade do Senhor. Quando é feito fora do casamento ou não com as bênçãos do casamento, então você está implicando em pecado. E a Bíblia vai usar uma palavra só para isso. O grego usa uma palavra que é porneia, que são atos sexuais ilícitos. E aí você tem fornicação, prostituição e adultério. Tudo vem dessa raiz. Tá? Então, quer dizer, esse homem que está na prostituição, esse homem que está na pornografia, esse homem que está no adultério, ele está sentindo prazer naquele momento? Está. Entendeu? Mas não é o prazer que Deus quer para ele.
Porque depois vem as consequências, o sentimento de culpa, a fuga e aquilo série de outros problemas, que é o que a Bíblia vai mostrar que vai chegar na morte. Você está entendendo? Então, o sexo, o desejo sexual, a sexualidade, é um impulso natural do homem. Só que quando isso, né? Imagina uma pessoa que ela entende que esse ato sexual fora do casamento não é bênção do Senhor, mas ela anseia tanto em suprir ou satisfazer este desejo, que nesse momento, mesmo ela sabendo que não é vontade de Deus, ela faz, aí que ela comete o pecado. Ou seja, o peixe mordeu a isca. Ele foi engoldado, ele foi atraído. Ele sabe que ele não pode estar diante de uma tela de computador sozinho, porque senão ele vai praticar a pornografia. Mas mesmo assim ele se sente atraído. E aí ele engoldado, quando ele vê, ele está no pecado, ele está no erro, entendeu? Então, ele precisa colocar esses desejos dele abaixo da vontade do Senhor, abaixo da vontade do Senhor, em qualquer aspecto, em qualquer circunstância, entendeu? Então é nesse sentido que Deus não tenta o homem para o pecado, ele não vai criar uma situação de perigo para te induzir ao pecado. Pelo contrário, Deus vai sempre lutar para te tirar do pecado. Para te tirar do pecado. Olha o exemplo de Davi, só para complementar para ti. Davi ele está lá no palácio e tem a mulher tomando banho lá embaixo, Betseba. Isso era não era comum, mas elas faziam, né? No quintal da casa dela lá. Ele está lá em cima, no palácio, olhando. Quando ele olha e vê, ele pergunta para o soldado: quem é aquela mulher? O soldado diz assim: é Betseba, esposa de Urias. Isso não era o comum. O comum era sempre dizer Betseba, filha de fulano de tal. Porque sempre quando se dava referência de alguém, mostrava-se a raiz dela, a descendência dela. E ele não faz isso. É como se ele estivesse dizendo, rei, essa mulher é casada. Rei, você não pode tocar nessa mulher. Rei, você tem um harém. Não toque nessa mulher. Entendeu? Então, muitas vezes uma fala, uma circunstância é um livramento que Deus está dando. Por isso que Deus não tenta o homem, mas Deus ele tira o homem da área da tentação. Mas o homem, ele tem que tomar a decisão dele. Tá? Mais alguém? Não? Já quer ir embora? Sim? Então, gente, é o que a gente falou no 13, fala da tentação, o 14 do desejo, que é a epitomia, o desejo realizado vai gerar o pecado, o 16 e 17 fala da bondade de Deus, que tudo vem dele, e no 18 que nós somos gerados, tá? Que é a mesma ideia de dar luz, quando a mulher grávida dá a luz. Então, aqui, o desejo realizado dá a luz ao pecado. Aqui, o evangelho proclamado, a palavra implantada, o Espírito Santo agindo, a pessoa de Cristo, esse homem é feito um povo de Deus redimido. Ok? Eu vou passar para o irmão Tiago esse slide, e lá na revisão, toda quarta-feira, às 20 horas, né, com exceção se houver uma programação geral da igreja, salvo se houver uma programação geral da igreja, nós temos a revisão às 20 horas, tá? Eu vou passar para o irmão Tiago, ele vai colocar e deixar à disposição de vocês lá, tá ok? E a gente fecha aí. A fonte da tentação é a natureza interior do homem, logo o homem é responsável pelos seus próprios pecados. Não deve transferir a responsabilidade para a situação na qual presume ter Deus colocado e, por conseguinte, culpar o próprio Deus. Então, não é a circunstância onde o camarada está. Ah, porque a minha mulher não liga para mim. Ah, porque a minha mulher me deixa sozinho. Ah, porque isso... Ou seja, a circunstância em que ele está é que fez com que ele adulterasse. Ah, foi Deus que permitiu. Não. É responsabilidade dele. É ele que tem que desligar o computador, é ele que tem que ser vigilante nas suas comunicações, com quem ele está lidando, com quem ele anda, o horário que ele anda. É responsabilidade da pessoa. Da pessoa. Amém? Então tá, gente. Mais alguma coisa? Ficou esclarecido? Então tá. Pelo amor de Deus. Então vamos estar em pé, agradecer ao Senhor. Mãe Vanelli, ore por nós.
que dê mais do seu Evangelho, um pouco mais da sua palavra, Senhor. Obrigado por esse domingo, Pai. Essa vontade, esse conhecimento que cresça todos os dias em nosso coração. Que a gente cada vez mais esteja mais disposto a estar aqui, sorrindo e aprendendo mais do seu Evangelho. Abençoa a de cada um aqui presente. Abençoa nossos pastores, Senhor. Abençoa esse mundo que nós ainda vamos ver, Senhor. Nos direciona, Pai, em segurança para nossas casas. Nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Otto.